isso aconteceu em 2014, do primeiro hóspede espírita, a Casa de Francisco Acolhimento, que se situa em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, que atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, conveniada à unidade HC4. Essa casa ela é destinada à hospedagem e amparo de pacientes em cuidados paliativos oncológicos que apresenta a doença em estágio avançado e sem possibilidade de cura. Atende a pacientes pobres, totalmente dependentes de cuidados e cujas famílias não têm condições socioeconômicas de mantê-los. A Casa de Francisco Acolhimento, ela oferece suporte espiritual e fraternal, permitindo que esses pacientes tenham uma morte digna, com amor e afeto, longe do desamor e do abandono, seja social ou familiar. Como vocês podem ver, é uma instituição de grande valor caritativo. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, por nos trazer seus conhecimentos. E o tema da palestra é: a cada dia sabemos mais e entendemos menos. Seja bem-vindo, Eduardo, é a palavra sua agora. Boa noite, fraternos e fraternas. Boa noite, é sempre muita alegria estar nesse lar tão amoroso, com essa equipe tão fraterna, que a Casa de Francisco Acolhimento deve tanto a esse lar. Nas nossas primeiras andanças, por muitas dificuldades, fomos salvos por essa casa, pela divulgação dos nossos eventos e pelos colegas fraternos que fizemos aqui, que temos aqui. Então, sempre nossa profunda gratidão por estar aqui falando hoje, mas também por todo o apoio que o Lar de Frei Luís sempre ofereceu à Casa de Francisco Acolhimento. Eu agradeço a todos, membros da mesa, presidência, Wilson, deixando meu forte abraço. Há uma novidade, Paulo. Nós começamos com pacientes fora de possibilidade de cura e hoje a casa já atende, e só com INCA 4, né? Mas hoje a casa atende hoje o Hospital do Câncer no seu geral, 1, 2, 3 e 4. A casa atende basicamente 4 hospitais grandes do Rio, Servidores, Ipanema, Lagoa, porque nós também passamos a oferecer hospedagem digna para aqueles que estão em tratamento de câncer. Pessoas que estão largando o seu tratamento porque moram em Macaé, moram em outros, muito longe, e não têm condições financeiras a bancar um hotel. Então elas também ficam hospedadas, claro, numa ala diferenciada dos pacientes fora de possibilidade de cura. Há mais ou menos 1 mês a 2 meses nós iniciamos esse trabalho e já estamos com a parceria com esses hospitais, no qual nós ficamos muito felizes em poder cuidar daquele que precisa de dignidade para desencarnar e também da dignidade para aquele que precisa de cuidados para se cuidar, né? E a gente está engateando agora nessa nova função e pedimos as bênçãos do Lar de Frei Luís, toda a equipe espiritual e os nossos mentores, que a gente possa continuar nessa caminhada. Então essa é a novidade, né? Bom, o tema da palestra de hoje é um tema que eu escolhi para mim mesmo, porque é sempre importante quando a gente vem falar, e principalmente quando somos convidados, sempre trazer um tema que seja difícil, porque o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? E não podemos passar aqui a impressão de que sabemos tudo, porque somos tão falhos quanto todos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Então, a gente se pergunta, né? Nossa,
Nós temos tanto conteúdo, estudamos tanto, a doutrina espírita nos dá tamanho conhecimento e responsabilidade, mas tantas e tantos livros, autores, pessoas que influenciam a nossa vida de maneira tão especial, e essas informações estão sempre nos chegando. Cabe a nós ter um momento onde possamos filtrar e ver o que de fato estamos aproveitando com as facilidades que o mundo moderno hoje nos oferece para assimilação. Porque é diferente você ter o conhecimento e você ter o saber. O saber é diferente do conhecimento. Ele enraiza e você faz coisas maravilhosas pelo próximo ou por você mesmo. O outro simplesmente nos dá o saber, a cultura, que nos favorece a saber isso ou aquilo. Mas paramos aqui para fazer uma observação de tudo que sabemos. Hoje, com as mídias sociais, as informações nos chegam tão rapidamente. De tudo que nos chega, o que é útil? O que eu realmente sei? O que eu realmente sei para modificar, por exemplo, a minha vida? Para que eu seja mais feliz. Porque eu posso saber de cor um livro, uma citação, mas saber onde fica a página, o versículo, o capítulo, mas será que eu sei realmente? Será que eu só conheço? Será que o que eu pratico, eu estou condicionado a dar prosseguimento àquela informação positiva que me chega, transformando-a ou me transformando num objeto, ou numa pessoa, ou num instrumento multiplicador de amor aos corações? Ou simplesmente eu retenho, e portanto eu reter, nem a mim mesmo eu consigo desfrutar. E permaneço doente, dando cabeçadas pelo mundo, mantendo rancores, ódios, desejando mal, fazendo inimizades por pessoas que não pensam como eu. Mas por quê? Porque eu acho que sei? Porque eu acho que sei mais porque estou aqui na tribuna? Ou porque as pessoas que estão me ouvindo sabem menos do que eu? Onde está o verdadeiro sentimento? O verdadeiro sentimento e o verdadeiro ensinamento? Pensamos, claro, em Jesus. Ele, guia, modelo, que deixou para nós um roteiro. Depois, cabe a nós seguirmos esse roteiro para a multiplicação do saber. Mas só vamos multiplicar o saber ao entender, ao reter e ao praticar. Então, numa análise muito profunda e íntima, nós devemos chegar à conclusão de que tudo o que achamos que sabemos, nada sabemos. Já os filósofos da antiga Grécia já falavam sobre isso, né? Como é que seria essa frase? Vocês lembram? Só sei que nada sei. E é verdade, porque se você compreende que você não sabe nada e está em aprendizado todos os dias da sua vida, você está abrindo a sua mente para conhecimentos novos. E se você abre sua mente para conhecimentos novos através da humildade, porque você não sabe nada, eu não sei nada,
eu consigo talvez reter uma pequena parcela desse conhecimento e fazer uma multiplicação através de uma mudança de postura do saber, através de dizer: eu sei, eu aprendo, eu estou aprendendo, eu estou tentando. Porque nós, espíritas, num movimento de mundo atual de transição, devemos ter muito cuidado com o que dizemos ou o que achamos de quem somos nós. Será que cada um de nós consegue olhar para si próprio e dizer: eu sou? Eu acho que é muito difícil. Se você vai numa empresa e faz uma entrevista de emprego e o recrutador pergunta assim para você: qual o seu principal defeito? Ou qual a sua principal qualidade? Nós ficamos confusos porque achamos que temos que acertar em todas essas perguntas. Mas elas nos levam a uma profunda reflexão do que realmente nós somos. E nós somos, gente, pequenas criaturas, formiguinhas a caminho. Ainda somos as ovelhas desgarradas, que sempre está se perdendo do pastor. Esse pastor é o Cristo. Esse pastor, ele governa suas ovelhas, pelo amor que ele tem cósmico por nós, onipresente, pela criação de tudo, mas também pelo Evangelho que foi muito bem estudado e foi falado sobre caridade. E muitos de nós pensamos: eu não consigo fazer a caridade. Mas que caridade você acha que você precisa fazer? Aonde você acha que você deve estar? O que diz o seu coração? Nós temos que tentar compreender que nós vivemos num mundo onde nós temos muito mais perguntas do que respostas, principalmente prontas. E que o nosso coração é a casa do nosso espírito, onde é ele que vai receber as instruções para o que nós vamos fazer no dia de amanhã, para o caminho que nós vamos seguir dentro da casa espírita, que tipo de trabalho vamos desenvolver, ou do famoso chamado. Quantos de nós nos somos chamados dia após dia, acordamos e às vezes vamos dormir com a sensação de que esquecemos algo. Por que não atendemos os chamados? Então, um exercício para a nossa verdadeira compreensão de que somos pequenos grãos de areia, ocupando esse planeta, numa escala muito lenta de progresso. Claro, já progredimos bastante, mas falta tanto. Ontem, na casa de Francisco Alimento, houve uma palestra, e o nosso orador disse assim, que perguntaram o Chico, algo assim, quanto tempo iria chegar o reino dos céus? Aí, imediatamente eu lembrei, a doutrina nos ensina que o reino dos céus, ou o Evangelho nos ensina, que o reino dos céus está dentro de nós. Ok. Aí ele disse assim, que me parece, não sei se é verdade, tá? Que parecia que faltava 700 anos. E isso deu uma canseira, né? Porque quantas encarnações nós vamos ter em 700 anos ou mais? E isso, se é que as contas estão batendo, que estão certas, né? Bom, aí eu fiquei pensando, o que nos interessa o tempo, se nós nem conseguimos compreender o presente? Por que eu vou chegar a querer compreender um futuro, se eu não consigo entender o meu passado? Se eu não consigo entender o meu passado, nem muito menos o meu presente, é sinal que eu desconheço as coisas.
Não, mas eu estudo, eu vou à casa espírita, eu estudo evangelho, eu faço trabalho caritativo, eu produzo. Isso é obrigação. É o que todos nós devemos fazer uns pelos outros. Mas o que eu retive dentro dessa minha prática evangélica? O que eu retive em todos os livros de André Luiz que eu já possa ter estudado e lido? Quantas vezes eu li o Livro dos Espíritos? Quantas vezes eu estudo o Evangelho e cai sempre a mesma página? E eu acho que eu já sei, eu vou lá e pulo. Caiu lá, fora da caridade não é salvação. Aí você já li isso semana passada, aí você vai e pula. Por que será que caiu a mesma página? Porque o Evangelho, a doutrina, os ensinamentos que nos chegam, pela própria espiritualidade, pelo que a casa nos oferece, tudo deve ser realmente de conhecimento e deve ser retido dentro do nosso campo de espírito, ou seja, dentro do coração, que seja automático. Porque muitos de nós gostamos de fotografar em nosso Instagram. Olha o livro que eu estou lendo, pá! Olha o que eu estou fazendo, pá! Mas será que você está entendendo o que você está lendo e o que você está fazendo? Porque há muitas portas que nos levam, principalmente, primeiro, a achar que somos melhores do que os outros. A achar porque temos uma posição especial no trabalho, ou porque assinamos a caneta da eu mando, então eu faço, que nós estamos prontos para poder saber tudo. Principalmente quando temos o poder de gerenciar a nossa própria vida, que é a mais delicada e que deve ser mais amada. Porque quando nós nos amamos, também estamos amando Cristo. Se amamos o Cristo, também estamos amando a Deus. Um outro irmão em nossa casa, eu não sei se eu vou lembrar, mas vou tentar, disse assim: procurei Deus, não encontrei. Procurei Jesus, também não vi, não encontrei. Procurei o meu irmão e achei os dois. Tudo se resume na vontade, no desejo de aprendizado e no como estamos lidando com todas as informações que nos chegam. Não vamos confundir que temos que parar de estudar, não vamos confundir que médios que somos, tem muitos médios aqui, que não devem estudar ali o Livro dos Espíritos, seguir todas aquelas... como disse Kardec, quem viu já o filme de Kardec, né? Está lá, é um manual para o médium. Né? Porque quem viu lá, a médium, né? Que foi uma das principais, né? Para codificação, vocês conhecem, e se perdendo na vaidade, no orgulho. Mas vaidade, orgulho, egoísmo, isso está muito perto da gente, é o que somos. Então, além de pequenas sementes ou pequenos grãos de areia a habitar esse planeta tão maravilhoso, nós também temos que perceber que dentro de nós habitam imperfeições que muitas das vezes são alimentadas pela nossa forma e pelo nosso falso saber. Porque o saber sem sentimento, o saber sem sentir, ele é muito perigoso. Há de ter uma junção entre conhecimento e sentimento. Uma vez um grande amigo espiritual nos explicou que o saber e o conhecimento é como uma máscara colada ao nosso rosto. Que nós devemos tirar essa máscara bem devagarinho, porque imagina o nosso rosto e uma máscara colada.
Se eu puxo, o que acontece? Machuca. Fica em carne viva. Sinal que não estava pronto, né? Então, irmãos de civilizações antigas, que nos trouxeram muita informação e conhecimento, deixaram claro para nós erros que não devemos seguir. Mas mesmo assim, como humanidade, continuamos seguindo. Mesmo assim, exigindo mais dos outros do que nós mesmos, de nós mesmos. Querendo mais o perdão para nós mesmos, mas deixando de perdoar o companheiro que se equivocou. Tendo atitudes autoritárias, porque dentro da nossa especificação profissional, dizemos que somos doutores. Doutores em quê? Doutor eu chamo médico, mas ele é médico porque ele é doutor, né? Sem aqui entrar no mérito da questão se é doutor, doutora, doutorado, nada disso, que todo mundo possa ser doutor à vontade. Mas que sejam os doutores, antes de mais nada, de si próprios, né? Os doutores da vida, para serem depois os doutores do além. Lembra de André Luiz, que era doutor e teve que voltar a ser o quê? Um estagiário. Isso pode acontecer conosco. Isso acontece conosco todos os dias. Isso acontece comigo todos os dias. Não é porque compreendemos a necessidade de um irmão fora de possibilidade de cura que sabemos tudo, que sabemos mais que o médico. Não é porque você cuida, ou que você tem a gerência, ou o poder, ou o controle, que você sabe mais. E você fica fechado a novos conhecimentos. E às vezes os novos conhecimentos vêm numa inspiração de um colega simples de trabalho. Enquanto você está achando que você é o responsável, o tutor de toda a informação. Então, nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com os nossos erros, isso todo mundo sabe. Mas também devemos observar os erros dos outros. E também as qualidades dos outros. Não com o sentido de inveja, nada disso, mas com o sentido real de termos a capacitação verdadeira do verdadeiro conhecimento, consentimento. É isso que vai diferenciar o sábio do pseudo-sábio, daquele que é extremamente arrogante, daquele que é extremamente humilde. Porque o humilde sempre sabe que está aprendendo. Então, às vezes, nós realmente esquecemos. Afinal, nós estudamos tanto, nós dedicamos tanto a nossa vida a uma causa, a um movimento, nós dedicamos tanta energia às nossas vidas profissionais, queremos a nossa promoção, o nosso aumento de salário, mas esquecemos imediatamente de que só chegamos a algum lugar graças aos outros. Porque a escala evolutiva, ela começa com todos nós nos dando a mão e seguimos juntos, porque senão estaríamos em planetas diferentes. Não precisaríamos estar aqui juntos. Uma casa espírita tem um papel fundamental, os seus médios, trabalhadores, dirigentes, responsáveis, fundadores, cofundadores. Devemos juntos nos dar as mãos e uns com os outros caminhar. Agora, se acharmos que sabemos e que podemos correr sozinho, lembra da nossa irmãzinha em nosso lar? Que não conseguiu ficar na casa dos próprios parentes porque ela estava preocupada com o noivo e saiu pelas portas do nosso lar e quando voltou, voltou muito pior. É isso que precisamos nos preocupar hoje com o mundo atual. Entender o nosso papel no mundo atual como espíritas, mas antes de tudo como ser humano. E deixar de exigir do próximo
Nós que somos uma casa toda de vidro, porque antigamente era telhado de vidro. Mas nós somos uma casa toda de vidro. Este templo, como assim Jesus falava, este corpo que habitamos hoje é de vidro. E uma pedra quebra. E às vezes é necessário, às vezes a pedra é até bendita, porque às vezes com essa quebra nós vamos lidar com a melhor parte do nosso conhecimento evangélico, científico, filosófico, artístico, intelectual, enfim. E vamos realmente captar a essência do verdadeiro conhecimento, que é a constante busca de aprendizado, sabendo que tudo que me chega hoje eu agradeço, mas eu abro a minha mente e abro o meu coração para novas oportunidades, e o novo que nos chega, o novo bom, porque é facilmente hoje nós distinguirmos o mal e o bem. Teste. O que seria, como é que a gente consegue definir uma ideia má? Alguém pode me responder? Ou uma ideia boa? Ninguém? É timidez? Tudo que não é bom, tudo que não dirige a nossa vida para o bem, é mal. Todo pensamento negativo que corrói o nosso espírito e a nossa alma é mal. E o bem, agora já está fácil. Tudo aquilo que nos conduz à caminhada, ao otimismo, à alegria. A alegria de viver, por mais que a nossa vida não esteja nada bem, porque não é só a nossa vida que não está bem. É a vida de muitas pessoas que não está bem. Alguns se atropelam, outros realmente são provações e tudo, cada um com a sua história. Então, se eu tenho um pensamento que não me leva a uma elevação, que me põe para baixo, que me põe para olhar torto para alguém, é mal. Se está mal, estamos mal sintonizados. Mas nós já não estudamos isso no livro dos médiuns? Mas por que ainda cometemos tantos erros dentro da casa espírita, no trabalho espírita e em família ou em sociedade? Por que esse chamado que todas as vezes nós temos de vai lá e coopera, vai lá e ajuda, vai lá e faz você mesmo, porque eu não posso dar responsabilidades à minha casa espírita para a minha vida ser melhor. Eu não posso dar responsabilidades ao trabalho caritativo que eu faço para a minha vida ser melhor. Eu não posso culpar o meu presidente, meu dirigente, o meu instrutor de curso, porque minha vida não está legal. Por quê? Isso seria o quê? Total falta de conhecimento do nosso papel no mundo. Nós não precisamos esperar que as coisas melhorem no Brasil. Nós é que temos que ser brasileiros melhores, cristãos melhores, irmãos melhores, acadêmicos melhores, profissionais melhores, espíritas, médios melhores. Mas nunca esquecendo que a vida é um constante e um montante de ensinamentos. Uns como o tamanho outdoor na nossa cara, e outros tão sublimes como uma brisa que passa, e que nós só deixamos quando alguém passa com aquele doce perfume, e a gente sente, e a gente não sabe mais quem é que estava usando, porque a pessoa já foi. Mas, se nos propusermos realmente, de fato, tentar nos aperfeiçoar, tentar nos conhecer,
através da verdadeira reforma, e já se diz um livro que ela é sem martírio, estamos abertos a um conhecimento sublime que vai caminhar e culminar com o amor que cada um tem dentro de si próprio, porque, já foi dito aqui, nós somos luzes com trevas. Trevas pela ignorância e luzes porque somos espíritos criados por Deus a caminho da evolução. E nós podemos tudo. Já dizia, nós podemos mais. Vamos lá fazer e vamos ver o que será. Na poesia de Gonzaguinha. Então, muitos de nós, porque lemos, ouvimos, estudamos, somos isso ou somos aquilo na sociedade, achamos que as responsabilidades estão lá fora. E a responsabilidade está em mim. Eu sei que é complicado, é difícil nós entendermos que nós temos responsabilidades sociais, responsabilidades morais, e que não somos lá, nem eu, nem vocês, nem ninguém, senhores da razão. É esse o grande momento que pode ser um grande despertar para todos nós, espíritos encarnados na Terra, neste momento, fazendo a diferença, sabendo que eu sou responsável por aquilo que eu mesmo reclamo, porque eu posso melhorar o ambiente em que eu vivo, eu posso fazer a diferença simplesmente com uma simples mudança radical de pensamento. Se eu penso de uma forma que me leva à depressão, ao uso de drogas, ao uso contínuo de medicamentos, ou simplesmente preciso sempre de alguma coisa para me sentir melhor, algo está errado comigo, algo está errado com todos nós. Então, cabe a nós, seres encarnados, utilizar das informações que nos chegam, doutrinárias, o Evangelho, os livros de formação acadêmica de cada um aqui, onde cada um exerce a sua função social. Nós temos que saber que nós não precisamos de tudo que achamos que precisamos para sermos felizes, para modificarmos o mundo juntos. E por que não nos damos as mãos? Porque é difícil. Porque se a gente chama assim, vamos ali fazer isso ou aquilo, se é uma reunião onde a gente vai encontrar amigos, colegas, todos que pensam igual a nós vamos com todo prazer, porque o que é festa, mas e o compromisso? Mas quando nós olhamos e vemos que é sério, eu sou transformador, eu posso mudar, eu posso transformar. Jesus deu os apóstolos o poder, mas ele não foi lá e falou assim, toma tu o poder, e vai lá e tira os demônios. Não, gente. Os apóstolos só conseguiram fazer as obras de Jesus quando eles acreditaram que podiam fazer. Quando eles passaram a pensar que eles não precisavam, que eles não sabiam tudo, mas que precisavam ainda mais daquele que tinha subido aos céus. E que eles só iam ter contato com esse aprendizado indo até o próximo, encontrando o Deus justo e bom e o próprio Cristo. Falta-nos a capacidade e a perda do medo, porque o medo é uma situação biológica, né?
como diz, agora a palavra está me fugindo, vocês podem me ajudar, dos animais, instintiva, né? Mas o medo não pode nos paralisar. O medo de dar errado nunca pode existir se há uma boa intenção. Se há algo, e se não der certo, tente novamente. Porque tudo que deu certo nesta vida e neste planeta, olha, eu vou arriscar, com certeza não foi de primeira. Teve que ser repetido, teve que ser corrigido, teve que ser revisto e revisto, mas teve que ter o que? O comprometimento da razão, da insistência e do mecanismo do conhecimento, daquilo que realmente retemos como conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque aprendemos a usar. Não adianta termos todo o conhecimento literário se fica somente na nossa estante, porque eu adoro estante, eu adoro livro, fica lá. Mas, se eu não souber praticar cada uma daquelas mensagens que me chegou, o que eu retive? Como posso ter medo de errar, se é errando que se aprende, como é morrendo que se vive? Então eu preciso ter medo de morrer? Então, temos dentro do movimento espírita, na casa espírita, a obrigação de, primeiro, termos o autoconhecimento, como diz Joana, nos conhecermos profundamente sem medo, porque Deus, nossos mentores, porque só, a nossa esposa, os nossos maridos, nossos filhos, companheiros de trabalho, melhor amigo, eles a gente pode se preocupar em querer esconder, porque pode ser assim, se souber que eu sou assim tão avarento, talvez não seja mais meu amigo ou minha amiga. Se souber que eu amo menos do que eu digo que amo, talvez não queira ser meu amigo. Nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam, mas não nos preocupamos com o que nós pensamos de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar nisso? O que vocês pensam de vocês mesmos? O que eu penso de mim mesmo? Todos os dias, Santo Agostinho já deixou para nós uma belíssima cartilha desse estudo de reforma antes de dormir, perceber como foi o nosso dia, se agimos mal com alguém, se temos que nos reconciliar ou consertar, porque aqui já encarnados já viemos para consertar um monte de coisa, porque é misericórdia. A encarnação é misericórdia. Então, eu encarnei, então vou encarnar na família certa, vou viver aquilo ali que eu tenho que viver, enfim, vou estar acertando com a lei, porque eu me comprometi em espírito. Mas por que não podemos viver esse sentimento espiritual dentro do material? Por que eu só tenho que viver o material, e só deixar o espiritual para as quartas-feiras à noite? Ou no caso da casa de Francisco Copacabana, às terças. Por que eu não posso ser assim o tempo todo? Por que eu não posso parar o tempo todo e me questionar? E me amar? Olha, eu sou assim, eu me amo. Eu sou assim, preciso mudar. E vamos caminhar para essa mudança. Eu sinto vontade de produzir e de fazer isso. Vou fazer. Mas eu tenho medo de dar errado. Pode dar. Mas você não pode ter medo de seguir adiante, porque senão, como é que vocês, e eu e vocês, iríamos acordar amanhã? Com medo de seguir adiante. Por isso que o sono, você dorme e acorda, porque você é obrigado a acordar, porque senão a gente ia dormir, ad eterno igual Cinderela, precisando de um príncipe para dar um beijo e acordar. Então, gente, não está tão distante de nós, no mundo e já nos conhecimentos adquiridos, essas possibilidades de enfrentamentos e de apoderamentos da essência espiritual que somos, da bondade e do amor de Deus que está dentro de nós.
Por que eu me recuso a usar isso por mim mesmo? Porque eu me iluminando, eu vou iluminar. Porque se apagar todas essas luzes e botar só aquela ali acesa, teremos luz. Ou só um fósforo. E essas mudanças valem a pena. Essas mudanças comportamentais e essas viagens interiores valem muito a pena. Cura-nos. Cura-nos. Porque a partir do momento em que eu me vejo tão necessitado ainda de aprendizado, eu paro de olhar para o próximo exigindo dele aquilo que eu acho que já sei. Então, estou me livrando um pouquinho de ser egoísta, de ser autoritário. Não vamos confundir autoridade e autoritarismo com firmeza. Na vida, às vezes, precisamos ser firmes, mas não precisamos ser autoritário. Mas, às vezes, as pessoas confundem isso. E nós confundimos isso. E nós fazemos isso o tempo todo. Quem está mais próximo de nós vai falar, poxa, porque, né, você fez isso, falou aquilo de uma maneira tão assim. Então devemos sempre deixar o coração aberto para que ele receba o melhor de cada manhã. Porque não é à toa que a natureza nos dá um sol lindo e uma noite esplendorosa. Não é à toa que devemos acordar e agradecer a Deus a possibilidade de mais um dia de aprendizado, mais um dia de trabalho, mais um dia que eu vou ensinar ou vou aprender, mais um dia em que eu vou ter que encarar o meu trabalho tão difícil, mais um dia que eu vou ter que fazer aquilo que eu não gosto. Mas, gente, quem é que faz o que gosta o tempo todo? Nem nos mundos perfeitos isso existe. Eu ainda não estudei isso, pelo menos essa informação ainda não me chegou. Porque nós não sabemos nem o que é felicidade. O que está lá no livro dos Espíritos, da felicidade dos mundos, dos espíritos felizes, nós pensamos que nós, e eu já caí nessa certeza há muito tempo, que essa felicidade é felicidade, igual a gente pode estar se sentindo agora feliz. Mas será que essa felicidade não é outra que a gente nunca parou para pensar? E que felicidade será essa que Jesus disse? Será que a felicidade não é mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, e mais progresso, e mais progresso? E para progresso e mais trabalho, vamos ter que progredir e trabalhar. Isso não gera dor e conflito? Então por que não aceitamos humildemente que o trabalho é incessante, que ele pode ser difícil, mas que mesmo assim eu posso fazer com alegria? Eu posso acordar de manhã e agradecer, obrigado, porque estou vivo. Obrigado porque tenho um emprego. Minha saúde não está lá muito boa, mas tantas pessoas... Olha, uma hóspede da Caritas Francisco Alimento, num câncer terminal. Eu falei uma vez assim, eu sinto tanto a senhora ter essa doença. Ela falou assim, não sente doença, doença não é para dar em poste. Aí, opa, mais um aprendizado. Eu lá, achando que precisava ter pena, e ela me incentivando a encarar, porque eu posso ser o próximo. Doença não dá em poste. Então, gente, temos que nos apoderar desse sentimento divino e maravilhoso, que é o amor. Temos que nos apoderar e amar a todos. Mas não é o amar como amar o marido, o irmão, não. É amar desejando o melhor, porque muita gente confunde amor com relação sexual. Muita gente confunde amor com amor de namorado, com amor de colega. Amor é muito mais do que isso, gente. O amor, eu não posso dizer porque eu não sei o que é amor. Eu ainda vou aprender. Mas eu posso arriscar
que o amor que precisamos nos desenvolver hoje é o amor da aceitação de quem somos, do mundo maravilhoso que vivemos apesar de tudo, e das capacidades divinas que Deus me portou nesta encarnação, que são as nossas virtudes, a fazê-las brilhar em função de qualquer um, não importa, que seja conhecido, amigo, inimigo, ou alguém que eu goste, ou alguém que eu vá com a cara. Às vezes eu não vou com a cara, mas tem que ser amor. Você tem que liberar esse amor. Você tem que desejar amar. E quando você manda isso para o universo, você manda isso para a espiritualidade, é amor que você recebe de volta. E aí você transforma. E aí você começa a entender que tudo que você juntou, tudo que você leu, tudo que você acha que praticou, ainda falta muito para ser entendido. Por isso é que eu nada sei. Estou aqui hoje como um convidado para aprender junto com vocês que eu tenho muito que aprender. E espero, como estou falando para vocês, que eu possa usar em mim as mesmas coisas que estou falando para vocês, as mesmas palavras, os mesmos sentimentos, para que eu também possa ser feliz. Mesmo quando tudo parece contrário ou perdido, eu manter a fé e a esperança, porque Deus está em mim. Jesus e Deus está em todos nós, porque Ele reside aqui, na terra e nos mundos lá fora. Então que possamos, com muita harmonia no nosso coração e nossas orações, dizer: Senhor, mostre-me verdadeiramente o que eu preciso ver e o que eu preciso aprender. Eu agradeço a todos vocês de todo o coração a paciência e o ouvido fraterno, e que a gente possa realmente encontrar o que nos falta. Desejo a vocês uma excelente noite, essa semana abençoada. Agradeço essa casa maravilhosa que sempre nos acolhe e nos acolhe a todos, a Deus e aos espíritos que estão aqui, cuidando de cada um de nós. A Casa de Francisco Acolhimento e seus mentores, que em nome de Deus e de Jesus e dos mentores dessa casa, graças a Deus, muito obrigado. Graças a Deus. Eduardo, eu sei que você tem que se ausentar por compromisso, fica à vontade, mas eu gostaria que você levasse daqui novamente a nossa admiração pelo seu trabalho e reafirmamos que você poderá contar sempre com o lar de Frei Luís nesse auxílio quando você necessitar. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado.